Diácono Alberto, estaremos dando início à nossa escola bíblica online, Semeando Vidas, na qual estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. E estaremos ministrando especificamente hoje na primeira carta escrita aos Coríntios, na qual o apóstolo Paulo ele identificou alguns problemas que estavam ocorrendo com esta igreja. E ele identificou alguns problemas e ele escreveu essa carta dando algumas soluções, né? E essa carta para os Coríntios, né? Porque era uma grande cidade, né? Do Império Romano. Corinto ela era uma cidade cosmopolita e ela possuía um porto e era também o principal centro de comércio, né? E a cidade mais importante da Acaia. E havia muita idolatria naquele lugar e muita imoralidade, porque era uma cidade, por ser grande, né? Tinha muita etnia, raças, credos, pessoas de todas as classes sociais, e a igreja era na sua maioria composta por gentios. E o apóstolo Paulo, quando ele estabeleceu esta igreja na sua segunda viagem missionária, ele estava tentando corrigir alguns problemas do que ele tinha ensinado na época em que ele fundou essa igreja. E a Acaia, para que a gente possa nos situar, o que era a Acaia? Né? A Acaia, queridos, era uma província do Império Romano, que consistia pelo Peloponeso, ao leste da Grécia Central, e de parte da Tessália. Ao norte, ela fazia fronteira, né, com as províncias de Épiro Antigo e da Macedônia. A região ela foi conquistada pela República Romana em 146 a.C. E após o saque de Corinto, na guerra aqueia, pelo general romano Lúcio, né, Lúcio Múmio, que recebeu também como cognônimo Acaio, ou Acaicos, ou seja, conquistador da Acaia. E era uma província senatorial, ou seja, correspondia a um conjunto com as províncias imperiais. Há umas duas classes de província. E por esse motivo, ela estava isenta de algumas obrigações, como fornecer. Tivemos uma pequena falha. Nos anos 60, depois da Quarta Guerra Macedônia, nós estávamos falando sobre, né, a província da Acaia, o que seria, né? Ela foi conquistada, as legiões romanas de Lúcio Cornélio, eles expulsaram Mitríadates da Grécia e esmagaram uma revolta, né? E com o passar dos anos, a Grécia, lentamente foi reconstruída e culminando no reinado do imperador Helenófilo Adriano, juntamente com o acadêmico grego Herodes Ático. Ele iniciou um grande programa de obras, embelezando Atenas e muitas outras cidades. Durante as reformas do imperador Diocleciano, a Acaia foi subordinada à diocese da Mércia e da prefeitura pretoriana da Itália. Quanto à prefeitura pretoriana da Ilíria, ela foi criada em meados do século IV. A Mércia foi repartida em duas, a diocese da Dácia e a diocese da Macedônia, e a Acaia ela subordinou-se a esta última. E a Acaia ela estava entre as regiões mais prósperas e pacíficas do Império Romano.
né, até a chegar na Antiguidade Tardia. Quando ela sofreu, o que seria a Antiguidade Tardia? É uma periodização aproximada, usada por historiadores e outros eruditos para descrever um intervalo entre a Antiguidade Clássica, grego-romana, e a Idade Média, tanto na Europa continental quanto no mundo mediterrâneo, geralmente entre o fim da crise do terceiro século, em 284 d.C., tá? E a cidade, ela sofreu algumas invasões bárbaras e continuou, entanto, em prosperidade com um alto nível de urbanização, como atesta Sinegdemos. Ele era um geógrafo e o gramático bizantino do século VI. E ele atestou que essa cidade, né, a Caia, né, a província da Caia, ela continuou crescendo, né, porque um texto geográfico do século VI, as invasões eslavas do século VII, no entanto, elas causaram grande destruição, né? E com relação à economia da Caia, cobre, chumbo e prata eram os minerais que existiam na Caia. Embora a produção nunca tenha alcançado o nível de outras minas romanas, como as de Nórica, Britânia, das províncias hispânicas, além disso, o mármore das pedreiras gregas, ele era muito cobiçado. E os escravos que tinham lá, né, escravos gregos bem educados, eles tinham uma grande demanda lá em Roma, como médicos e professores. E a região da Caia também, ela produzia luxos domésticos, como móveis, cerâmicas, tecidos. E finalmente também, né, a riqueza, a economia da Caia, ela era através da azeitona e do azeite, né, o azeite grego que era exportado para todo o império. E o apóstolo Paulo, né, quando escreve esta carta aos Coríntios, lá no versículo, no capítulo de número 3, ele fala sobre o espírito mundano que causa, né, as dissensões nas igrejas. Porque muitos estavam dizendo: eu sou de Paulo, sou de apóstolo, sou de Apolo, sou de Pedro, né? Então estava vendo umas dissensões, e no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele trata disso com a igreja, através desta carta. E eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, que diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um,
mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Versículo 16. Não sabeis, vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apõe os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são bons. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja apóstolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que o apóstolo Paulo está tentando nos transmitir, queridos, neste versículo de número 1, né? Versículo de número 1. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O apóstolo Paulo está questionando a igreja de Corinto, né? Fazendo algumas perguntas. Por que eles, né, ainda eram carnais? Se eles foram criados com leite, eles ainda não conseguiam comer manjar. E o apóstolo Paulo, queridos, ele chamou os coríntios de meninos na vida cristã, porque ainda não eram espiritualmente saudáveis e maduros. Não, com certeza. A prova era que eles discutiam como crianças, permitindo que as divisões
os estivessem distraindo. E os cristãos imaturos, eles são carnais, eles são controlados por seus próprios desejos. Mas já os crentes maduros, queridos, eles estão em sintonia com a vontade de Deus. Quanto à influência, a vontade de Deus, ela tem livre passagem sobre a nossa vida. A sua meta, a nossa meta, ela deve ser permitir que a vontade de Deus ela seja a sua. Ser controlado por nossos próprios desejos nos leva ao retardamento do nosso crescimento. Quando passamos pelos nossos próprios desejos, não os de Deus, então nós seremos sempre crianças na fé. Paulo plantou a semente, a mensagem das boas novas no coração de várias pessoas. Porque o apóstolo Paulo, queridos, ele foi um missionário pioneiro. Ele trouxe para Corinto a mensagem da salvação. Foi o apóstolo Paulo, que regou a semente que era Cristo, o evangelho que era de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele plantou e Apolo, ele regou, ajudou os crentes a crescerem mais fortes na fé. Porque quando o apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto, e Apolo construiu sobre esse alicerce. O alicerce que era Cristo, o apóstolo Paulo trouxe o ensinamento, o alicerce, e o apóstolo Paulo construiu a igreja em cima dele. Mas, queridos, tragicamente, os crentes de Corinto, eles se dividiram em facções. Eles estavam garantindo lealdade, a diferentes mestres. E após o trabalho dos pregadores que tinham se empenhado em trazer as boas novas, eles estavam agora indo cada um de acordo com o andar de cada apóstolo. Pedro, Paulo e Apolo. Mas Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem dá aos cristãos a direção para crescermos. E os nossos líderes, certamente, eles devem ser respeitados. Não que eles não devam ser respeitados, o apóstolo Paulo, Pedro, Apolo, não, eles devem ser respeitados. Mas nunca devemos colocá-los em pedestais que criem barreiras entre as pessoas, ou considerá-lo como substitutos de Cristo. Não, agora eu vou... É Paulo que salva? É Apolo que salva? É Pedro que salva? Não. Quem salva é Jesus. Isso o apóstolo Paulo está colocando para os irmãos de Corinto. Porque a obra de Deus, queridos, ela envolve muitos indivíduos diferentes, com uma variedade de dons e habilidades. No reino de Deus, não podem existir estrelas, vamos botar assim, Porque nessa tarefa, somente membros da equipe executando suas funções específicas é que devem existir. Nós podemos nos tornar membros úteis da equipe de Deus
colocando de lado o nosso desejo. Não devemos ter desejo de receber a glória pelo que fazemos. Ah, não, eu sou um excelente limpador do banheiro da igreja, eu que faço a limpeza da igreja, eu passo perfume, os irmãos sempre vêm meu... Não. Devemos receber a glória. Não, eu faço a limpeza porque eu faço como se fosse para Deus. E eu quero que os irmãos que entrem na minha igreja se sintam confortáveis, sintam que ali existe a presença do Senhor até na faxina da igreja. Porque a honra não é minha, a honra é de Deus. Este é um comparativo, né? De que devemos buscar somente a aprovação de Deus. E nos versículos, 10 e 11, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo fala que, segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, O fundamento que o apóstolo Paulo está se referindo é que tudo bem, vocês querem ser de Paulo, querem ser de Pedro, querem ser de Apolo, beleza, mas o fundamento da igreja, ele deve ser Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele pôs o fundamento em Corinto. E ele pôs pregando não a respeito dele mesmo, não a respeito de Pedro, que andou com Jesus. Não, ele pregou a respeito de Cristo, E quando começou a igreja de Corinto, lá estava ele pregando, Porque aqueles que edificam a igreja, os ministros, ensinadores, pregadores, pais e outros, eles devem utilizar material de alta qualidade, Doutrina e modo de viver corretos, que correspondem aos padrões de Deus. O apóstolo Paulo, ele não criticou o Apolo, e sim desafiou os futuros líderes da igreja a terem uma pregação e um ensino sadio. Ele não fez críticas a um nem a outro. Ele simplesmente estava pedindo para que os futuros líderes da igreja estivessem a pregação sadia, soubessem ensinar aos membros da igreja. Porque na igreja fundamentada em Jesus Cristo, cada membro ele deve ser espiritualmente maduro, sensível e ter uma vida de sã doutrina, E a igreja de Corinto, porém, não estava repleta, de membros cujas obras eram de madeira, feno e palha, membros que eram imaturos, insensíveis uns para com os outros e vulneráveis a doutrinas erradas. Sem dúvida, eles tinham muitos problemas. Os membros da igreja local, eles deveriam, querido, estar profundamente comprometidos com Cristo. Nosso caráter cristão, ele pode resistir à prova? O apóstolo Paulo, lá no versículo 11, o que ele vai dizer no versículo 11? Porque ninguém pode pôr outro fundamento do que já foi posto. E qual é Jesus?
E o que ele quis passar para a igreja de Corinto com relação a isso? Ele diz que um edifício é tão sólido quanto seu alicerce. Né? Quando fazemos uma construção, o alicerce tem que ser firme. Temos que achar o fixo, né? Para que a obra não venha a ruir. E o fundamento de nossa vida, queridos, ele deve ser Jesus Cristo. Ele é nossa base, nossa razão de ser. Tudo o que somos e fazemos deve ajustar-se ao padrão fornecido por Ele. A igreja, ela deve ser fundamentada em Cristo, não em qualquer pessoa ou princípio. O próprio Cristo avaliará a contribuição de cada ministro para a vida da igreja. E o dia do julgamento, querido, escuta isso, revelará a sinceridade do trabalho de cada pessoa. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala no versículo 13 ao 15. A obra de cada um, ela se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? O apóstolo Paulo diz nesse versículo 13 ao 15, que as duas maneiras seguras de destruir um edifício são mexer no alicerce e construir com materiais de qualidade inferior. A igreja, queridos, ela deve ser fundamentada em Cristo, não em qualquer pessoa ou princípio. O próprio Cristo avaliará a contribuição de cada ministro para a vida da igreja. E o dia do julgamento, esse sim, ele revelará a sinceridade na qual nós estamos trabalhando na obra do Senhor. Porque Deus, ele determinará se uma pessoa, ela foi fiel. Ou se não seguiu nenhuma das instruções de Jesus. O bom trabalho, queridos, o bom trabalho, ele será recompensado. Mas já o trabalho infiel, ou mesmo um trabalho inferior, ele será destruído. E na frase que o apóstolo Paulo menciona aqui no versículo de 13 ao 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que nós podemos entender com isso? Vamos ler de novo. Se a obra de alguém, eu estou trabalhando na igreja do Senhor, se a obra de alguém se queimar, ela sofrerá detrimento, mas o tal, ele será salvo, todavia como pelo fogo. Significa que aqueles que trabalharem mal, mas forem fiéis ao Senhor, alcançarão salvação. Logicamente, isso não deve ser levado, né, como uma regra. Trabalhamos mal, preguei mal. Não estava no dia, preguei mal.
né? Eu creio que seria isso, né? Estava na obra. Preguei de forma errada. Não preguei Cristo salvando. Falei só sobre os meus testemunhos. Mas mesmo assim, mesmo trabalhando mal, eu fui fiel ao Senhor. Então, nós alcançaremos salvação. Mas as suas realizações, né, não servirão para nada. Isso que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui nesse versículo de 13 a 15. Ele continua. Da mesma maneira que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a igreja local ou comunidade cristã é o templo de Deus. Da mesma maneira que o templo dos judeus em Jerusalém não deveria ser destruído, a igreja não deve ser danificada nem arruinada por divisões, controvérsias ou por outros pecados dos membros que se reúnem para adorar a Deus. O apóstolo Paulo faz essa observação. Dos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo fala: versículo 16 e 17, não sabeis, vós, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O apóstolo Paulo, ele fala que ninguém pode saber o que o Senhor está pensando. Porque pela direção do Espírito Santo. E nesse versículo, ele diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A igreja local, ou a comunidade cristã, né, a nossa igreja, Semeando Vidas, é o templo de Deus. E da mesma maneira que o templo dos judeus em Jerusalém não deveria ser destruído, a igreja não deve ser danificada, nem arruinada por divisões ou controvérsias, ou por outros pecados de seus membros, que ali se reúnem para adorar a Deus. Devemos deixar com que essas coisas entrem na nossa igreja. É isso que o apóstolo Paulo vem dizendo, porque o apóstolo Paulo, ele não estava dizendo aos crentes de Corinto que eles deveriam, né, no caso, negligenciar uma busca do conhecimento. Não. No versículo 18, ele fala: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha dos sábios, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o apóstolo Paulo resume nesta carta, nesse versículo, dizendo que os crentes de Corinto, que eles deveriam, né, não negligenciar, né, a busca do conhecimento.
Eles deveriam ter conhecimento. Ele estava apenas advertindo a não glorificarem a sabedoria deste mundo. O modo de pensar de Deus é muito superior ao nosso. Ele conhece todos os pensamentos fúteis dos sábios. Os coríntios, eles se gabavam, né, da sabedoria de seus líderes e ensinadores. O orgulho os fazia dar mais valor ao mensageiro do que à mensagem. Esta é a correção que o apóstolo Paulo está fazendo nesse capítulo de número 3. Porque existia o orgulho de servir aquele ou outro pregador da palavra. E o apóstolo Paulo estava advertindo sobre isso. O orgulho os fazia dar mais valor ao mensageiro, ou seja, ao pregador, do que à mensagem. E qual era a mensagem? A mensagem era Jesus Cristo. Só devemos depositar a nossa confiança em Deus, queridos. E finalizando, o versículo de número 22, o apóstolo Paulo diz que seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Cefas é o nome de Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, é vós de Cristo e Cristo de Deus. E ele finaliza nos ensinando que tanto a vida quanto a morte são nossas. É direito do homem a vida quanto a morte. Enquanto os incrédulos, eles são vítimas da vida, levados pela correria da rotina cotidiana, né? Imaginando se existe um significado para isso, né? Para muitos, a cruz é loucura. A mensagem da cruz, para aquele que está sendo morto, para aquele que está sendo em pecado, é uma loucura. Mas para os que estão sendo salvos, é a glória de Deus. E o apóstolo Paulo diz que quanto à vida, quanto à morte, são nossos. E muitos são levados na correria do cotidiano, né, imaginando se existe algum significado para isso. E já os crentes, querido, os crentes, eles podem fazer bom uso da vida porque compreendem seu verdadeiro propósito. Os incrédulos, eles temem. Os incrédulos, eles temem a morte. E devem temer mesmo. Porque para os crentes, porém, nós, que somos salvos, temos nosso nome escrito no livro da vida, a morte não é tida como algo terrível. A morte é apenas o início, porque o próprio Cristo, queridos, o próprio Cristo, ele venceu todos os temores. Cristo já venceu a morte. Cristo venceu a morte, queridos. E a morte, ela é apenas o início da vida eterna com Deus. E o apóstolo Paulo estava explicando isso aos irmãos de Coríntios.
porque estava havendo uma divisão entre eles e uma pregação diferente. E toda pregação, ela deve ser Jesus Cristo, o alicerce, o firmamento da obra de Deus nesta terra. Por isso, Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você tenha uma noite de sono abençoada, e em nome de Jesus. Amém.